Uma coisa que que aparece muito na imprensa é fila de caminhão. Os jornais adoram, porque é algo que chama a atenção, porque ninguém consegue entender porque que tem fila de caminhão. A impressão que dá é o seguinte: estava tudo certo para embarcar esses caminhões todos e aconteceu alguma coisa no porto que não está permitindo que eles embarquem. A história é mais ou menos essa? Não é só essa. Não é só essa. Claro que o escoamento da produção ela segue uma dinâmica realmente muito concentrada em determinados períodos, como eu falei. E é claro que às vezes a produtividade do porto de atender essas demandas ela não atende bem a necessidade naquele momento. Mas muito disso se deve, de repente, a uma falta de programação desse escoamento desse produto, né? Aquela coisa que você falou lá no início, se tivesse talvez mais armazém lá atrás, exato, regularia um pouco mais e não criaria tanta... Isso. Tanta pressão. O Paranaguá está tendo uma iniciativa razoável que está fazendo alguns portos, alguns pátios reguladores para poder segurar essa pressão que tem nos portos, com tudo isso daí online, através do sistema onde faz uma programação sobre cada embarcador mandando o seu caminhão para o porto. É uma iniciativa interessante para tentar estrangular, mas dentro do volume da safra e do período curto para poder comercializar essa safra, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema porque ele já está instalado. E a questão de você segurar um pouquinho o produto no campo, no interior, ele ajuda bastante essa programação. Até em relação aos próprios preços do produto para o produtor rural, evitando esses picos, esses vales, para poder realmente ter um ganho de produtividade, um ganho na renda realmente mais equilibrado. E ele pode se programar para as próximas safras. Porque eu fico pensando o seguinte, eu às vezes ouço as pessoas falando assim, que o porto tinha que ter condição de escoar o pico, no momento de pico. Bom, eu sou engenheiro, né? Não sei se você é engenheiro. Né? Economista. Então, por exemplo, em engenharia a gente nunca projeta as estruturas para o pico, né? Porque sai muito caro. Você imagina, você faz uma estrutura para funcionar só a todo vapor durante 2 meses, ou 3, nos outros 9 meses, aquilo fica lá ocioso, né? Não é muito... Enfim, eu acho que a maioria dos países não funciona desse jeito. Então, essa questão da armazenagem, ela permitiria controlar um pouco mais essa coisa do fluxo de caminhões, e tem que levar em consideração o seguinte, porque o caminhão pode fazer fila, mas quando a gente tiver uma malha ferroviária em condições de transportar toda a produção, ou quase toda a produção de grão, nós vamos ter o seguinte problema: o trem não faz fila, né? É verdade. Não existe fila de trem. Não existe fila de trem, exatamente. Ele tem que chegar lá e tem que tombar a carga e voltar, né? A pressão em cima do porto, hoje o Brasil trabalha com 2, 3 safras. Por mais que a gente trabalhe concentrado, hoje a safrinha não é mais safrinha. Se pegar a safrinha que tem no Mato Grosso, hoje é uma safra cheia, né? E hoje nós estamos... A safrinha é que tem a safra grande e tem uma safra menor. Tem a safrinha que fala safra de inverno, mas de inverno pensa já em... Porque a safra em geral é uma vez por ano. Não, a safra mesmo. A safra, ela não é uma vez por ano, ela é 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. É 2 vezes por ano. Só que ela vinha pouco, há uns anos atrás, na época da safrinha, antes do avanço da agricultura no Centro-Oeste. Mas depois que entrou o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, e agora entrou no Nordeste, fazendo a safrinha, realmente acabou a história de safrinha. Não tem mais nem diminutivo nisso daí. É uma outra safra. Então, a questão da pressão dos... Então são 3 hoje. Quando a gente fala em 3 é porque tem uma safra que eles conseguem plantar 3. Que é mais ou menos assim, de 4 em 4 meses? Mas é pouca isso daí. E é para determinadas culturas. Vamos trabalhar assim, no entendimento de 3 safras. Só que
E elas acontecem em datas diferentes de acordo com a região do país, né? O Centro-Oeste tem uma data, até na safra de verão a colheita é diferente na época do ano, dependendo se é no Sul ou no Centro-Oeste. Estou querendo dizer o seguinte, a produção ela é concentrada nessas safras, mas ela acontece no ano todo. Então, se o porto não tiver uma estrutura que pense nisso daí também, realmente vai acontecer o que está acontecendo hoje. Eu não vejo a solução apenas na armazenagem, não. A questão logística, ela passa na questão do trem, na questão da ferrovia e na questão dos portos e da armazenagem. Então é mais ou menos assim, tem que ter armazenagem na produção, tem que ter armazenagem lá no porto e tem que ter muito berço para esteiras. Bom, enfim, é um equipamento que joga, né? Na verdade ele é arremessado que nem o minério de ferro, essas coisas. Isso, né? O problema do agronegócio é que existe uma pressão muito grande em cima do Brasil em relação à expectativa de não digo nem de aumentar a sua área de produção, mas de aumentar a sua produtividade, porque existe espaço para isso. Hoje a pesquisa no campo ela está realmente provocando avanços tecnológicos no campo assim expressivos mesmo. E hoje, se a gente está vivendo um problema hoje logístico em relacionado aos portos, a carência de armazenagem, como eu falei aí, de 40 milhões de toneladas, o problema do modal, da centralização do modal rodoviário, se já estamos vivendo hoje, estamos numa perspectiva muito ruim de que realmente isso aí possa criar prejuízo, não digo para o exportador ou para a trade, não, mas para o produtor rural. Na hora de você precificar uma soja, ele dá para o Chicago. Então, se está um preço X no Chicago, aí você desconta todas as despesas portuárias, despesas de frete, despesa do óleo diesel, despesa do caminhão, despesa da armazenagem, despesa do... O que sobrar, você paga para o produtor rural. Então, qualquer aumento de preço num desses segmentos, numa dessas cadeias aqui, até chegar ao produtor rural, vai tirar dinheiro do produtor rural. Então essa que é uma questão, ela é social mesmo, porque a grande massa de produtores rurais depende da logística. Não é o mercado, não é quem trabalha com o comércio exterior. É o produtor rural pessoalmente. Uma coisa que eu me lembro que há algum tempo atrás, quando o presidente ainda era o Lula, chegou ao ouvido dele que aqui no Brasil o frete ferroviário para grãos era igual ao frete rodoviário. E como ele tinha uma informação de que nos outros países o frete ferroviário era metade do frete rodoviário, ele, num primeiro momento, ficou assim, para as concessionárias de ferro, mas como é que é isso, né? Aí eu traduzo isso de uma outra maneira. Por que a soja não é transportada por ferrovia? Porque ela é... Onde existe. Onde não existe é porque não tem. Mas... Esse assunto ele foi levado em vários fóruns de discussão junto à NTT, próprio dentro do Ministério da Agricultura, provocou até uma regulação do sistema, mudando até as formas de concessões e tudo mais do transporte ferroviário. Acontece que o agronegócio é o patinho feio para qualquer transporte, seja rodoviário, ferroviário, marítimo. É patinho feio. Por quê? Pelo seu valor, baixo valor agregado, vamos dizer assim. Então, se eu sou uma concessionária e tenho uma linha disponível, eu tenho que realmente privilegiar aqueles embarques onde seja melhor remunerado. O problema é que o segmento privado, o usuário, que precisa disso daí, no caso do agronegócio, precisa desse modal, ele começou a ver que algumas linhas estavam ociosas, realmente ociosas. E começou a questionar a NTT, fazer algumas gestões junto à NTT, junto ao Ministério da Agricultura, para poder realmente pressionar isso daí. E foi sensibilizado, o governo sensibilizou nessa questão e mudou alguns parâmetros em relação à regulação, com o direito de passagem e tudo mais, que
que estamos caminhando com isso daí. Porque chegávamos a algum ponto, em determinadas situações, onde nós queríamos criar alguns ramais, investir em alguns ramais, para poder escoar algum produto com investimento próprio, bancando isso daí, e determinados concessionários nem se interessavam nisso daí, não. Faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas não vai construir na mão nenhuma. Então, essa discussão foi bem equacionada, alguns pontos importantes nós conseguimos avançar, o que nos trouxe aí um retorno positivo. Então, quer dizer que com essas novas resoluções que permitem que o outro operador de transportes entre na malha de um concessionário, você acredita que vai aumentar, por exemplo, a soja do oeste do Paraná vai circular mais por ferrovia? Sim. E qual o impacto? Também tem assim quando eu fui secretário de Política Nacional de Transporte, eu lidei muito com os caminhoneiros, né? E você tem uma relação muito grande com o pessoal do transporte rodoviário de cargas que trabalha para o agronegócio, né? Sim, sim. Então tinha uma informação que o rodoviário acabava sendo utilizado por dois motivos. No caso de Mato Grosso, porque não tem ferroviário. Não tem alternativa. E no caso do oeste do Paraná, que tem o ferroviário, porque o rodoviário era mais em conta. Então, mesmo com essa possibilidade de fazer ramais que agilizassem, que dessem uma melhor condição da ferrovia transportar, que o rodoviário era em conta, né? Bom, isso é o que o pessoal dizia e tal. Agora eu tenho lido que com a nova regulamentação de tempo de direção, essas coisas todas, parece que está havendo uma tendência de aumentar o frete rodoviário, né? A tendência não, já é real. Já é real. Lá no Mato Grosso aumentou, segundo o representante da ProSoja, estive com ele ontem, na CNA para tratar esse tema, aumentou até 60%. Até 60%. Existem estudos que foram contratados pelo segmento dos embarcadores que demonstram que o impacto na inflação só por conta dessa medida da 12.619 é 0,6%. Você pensar numa meta aí que o governo está falando de inflação aí de 5%, quer dizer, mais de 10% vai ser por causa dessa medida. Nós entendemos, os embarcadores e as empresas transportadoras, né, porque nós trabalhamos junto à TR Brasil também, que essa uma lei foi importante porque ela deu uma pacificada. Ela regulamentou para evitar abusos, porque abusos aconteciam. Por causa desses abusos, a dose do remédio ela foi um pouquinho alta. Essa é a avaliação que nós estamos tendo. O problema é que hoje nós não temos caminhões suficientes para atender a legislação, nós não temos motoristas suficientes para atender a legislação. Explica só um pouquinho, porque as pessoas não são obrigadas a entender o que a lei impacta no fato de não ter motorista suficiente. Bom, a 12.619, ela regulamentou o tempo de direção, tanto relacionado à jornada de trabalho, ao tempo que ele pode ficar no caminhão, ao tempo de descanso, ao tempo de descanso interjornada que ele tem que dormir, e ao tempo que ele tem que descansar a cada 4 horas, ele tem que parar 30 minutos, depois de 4 horas pagar 30 minutos, só pode ter 2 horas extra, no caso os motoristas profissionais. Então, isso daí criou uma série de dificuldades logísticas, porque nós temos rotas, por exemplo, de cargas vivas, de pintainhos. Imagina que você não pode parar para tomar um cafezinho com um pinto lá dentro do caminhão, sem condicionamento e tudo mais. Aí você exige 2 motoristas revezando o tempo todo. Você vai todo. precisar, nesse caso específico, colocar 2 motoristas também. Mas mesmo assim, colocando 2 motoristas, tem uma série de problemas também na legislação. Porque esse motorista não pode estar descansando enquanto o caminhão está andando também. O caminhão tem que estar parado para ele estar descansando. Então ele tem que estar em algum lugar que o primeiro vai chegar. Exatamente. Aí vai sair para descansar e esse outro assume o caminhão e vai fazendo assim. Isso daí é um dos pontos, mas tem outros pontos assim bem preocupantes na legislação realmente, porque
você você coloca umas exigências de você ter ponto de paradas, ponto de descanso. O Ministério do Transporte está fazendo até um mapeamento sobre isso, identificação dessas áreas de descanso potenciais, são pouquíssimas para poder atender a legislação. Então, para você atender a legislação, você vai parar no acostamento para ser assaltado? Como é que vai fazer? Não vai ser assaltado, tudo bem, mas vai ser multado, porque se aparecer uma autoridade rodoviária, ela vai meter a multa. Ele fala assim, mas se eu não parar, eu vou ser multado de outra forma. Então, como é que nós vamos seguir essa legislação se não existe estrutura suficiente para atender essa situação? Então, além dessa questão, dessa lei, ela vai encarecer muito o frete. Outras questões são a questão da malha rodoviária, que ela ainda tem, que ela, em alguns pontos, ela ainda não está completa. Nós reconhecemos que muito foi feito nos últimos anos, mas ainda precisa ser melhorado. Então, com certeza o frete vai aumentar de preço. Tá. Então nós temos um quadro aí que mostra o seguinte: a fila de caminhão ela pode ser resolvida com mais armazenagem na produção, com mais armazenagem no porto e com mais terminais portuários, né? Isso, e uma programação. Acho que os embarcadores eles têm que ser corresponsáveis por isso também, uma programação de envio dessas. Você acha que isso seria uma responsabilidade? Quer dizer, os embarcadores deveriam assumir isso como sua responsabilidade junto com a autoridade? Junto com as autoridades portuárias, junto com o porto, junto com os terminais, junto com as transportadoras, tem que fazer um conjunto para falar, olha gente, não adianta eu soltar o caminhão aqui com a minha soja lá no porto, porque eu sei que ela vai ficar lá 36 horas de espera. E alguém vai pagar essa conta, geralmente o embarcador ou a transportadora, dependendo até da força comercial que tem em relação a outra. Mas o ideal é que isso não aconteça, porque todos saem perdendo. Então, a questão da competitividade entre terminais portuários, para o caso do grão, especialmente soja, milho, açúcar, né? Me parece que... soja e açúcar, né? Esses que são os campeões. O milho está tendo agora... O milho está crescendo. Mas por conta de uma conjuntura internacional ou vai crescer mesmo? Não. Acho que é uma realidade que a gente está... Houve uma quebra de safra no ano passado, realmente, de milho expressivo nos Estados Unidos. Inclusive... E os Estados Unidos também está fazendo etanol do milho, isso deve influenciar também. Mas eles até diminuíram o padrão dele lá, justamente para atender a indústria, por conta desse problema da quebra. E eles estão revendo esse procedimento. Mas, de qualquer forma, é uma realidade a questão do milho, porque nós estamos produzindo muito milho. O milho, no Mato Grosso, até uns anos atrás, ele só existia como um complemento da atividade, no Mato Grosso, da safra de verão. Para não ficar a terra parada, eles colocavam milho, para manter o giro da terra, para fazer rotação, para fazer... Hoje não, hoje é uma atividade que remunera, está remunerando. Então, em função dessa quantidade de milho, não tem outra alternativa senão exportarmos, independente se vai ter preço ou não. Nós temos que mandar esse milho para fora.